Os governadores Ratinho Júnior do Paraná e Tarcísio de Freitas, aqui de São Paulo, deixaram o encontro do COSUD, que se realiza no Espírito Santo, e se dirigem a Vinhedo para acompanhar todos os desdobramentos do acidente com o avião que saiu de Cascavel em direção ao aeroporto André Franco Montoro, em Guarulhos, e lamentavelmente caiu na região de Vinhedo. Para entender um pouco mais desse acidente aéreo, vamos conversar também com outro especialista, o Thales Lombardi, que é ex-piloto. Thales, você me ouve bem? Sim, muito boa tarde a todos vocês. Thales, o que você pode contar para nós aí? Claro que nós ouvimos aqui especialistas, o Diogo da Luz, que é piloto, também está aqui, nós estamos evitando especulações, mas nesse momento é difícil descartar a possibilidade, a alta probabilidade de uma falha mecânica da maneira como o avião caiu. Aí aprendi agora essa expressão em parafuso chato. Queria que você fizesse a sua abordagem. Infelizmente, uma tarde triste, né? É muito fácil, seria muito fácil para nós aqui, sentado no sofá, ou onde for, julgar ou né, apontar algum erro. O que aparentemente, pelo vídeo que eu assisti, aparenta, né? O que aparenta, mostra o quê? Que o avião caiu praticamente numa vertical, né, rodando, né, que seria esse parafuso chato. Geralmente, o que seria isso? O avião estolou. O que é estolar? É perder a sustentação na asa. Esse estolo ele acontece por vários motivos. Um deles é a falta de velocidade. Então, o que aparenta? Que o avião decolou de Cascavel, sentido a Guarulhos. Parece que em um certo momento ele fez uma curva bem acentuada, essa curva já no estado de São Paulo, então provavelmente ele deve ter tido uma perca de potência, tentou chegar de repente ali em Viracopos, Campinas, ou em Jundiaí, que são próximos a Vinhedo, né? E não teve a velocidade de poder chegar em um desses aeroportos. Talvez essa curva descendente foi porque ele tentou recuperar essa velocidade. A gente tenta recuperar essa velocidade apontando o nariz, né, para frente da aeronave, para ela ganhar velocidade, e fazendo uma curva, para ela ganhar mais velocidade. Pode ter sido uma das causas, mas como todos falaram agora, o CERIPA, né, 4, que é o órgão regional do CENIPA, ele tem, se eu não me engano, 90 dias agora para apresentar um laudo, né, as possíveis causas. Esse laudo ele não é acusatório, né? Ele na verdade serve, como vocês já falaram, para poder como prevenção, não só no Brasil, no mundo inteiro. Isso é um laudo divulgado no mundo inteiro, para que seja sanado qualquer problema que tenha sido ocorrido, né? Agora, Thales, no acidente do Air France em 2009, ele estolou também, ele foi perdendo a altitude e os copilotos tentavam colocar, porque o piloto estava na cabine no momento que iniciou o acidente, eles tentavam colocar o avião para cima, e quanto mais colocava para cima, o avião estolava. Quando é assim, ele tem que fazer embicar para baixo para pegar força e continuar. É possível que tenha sido feita uma curva muito acentuada e feito o avião perder o equilíbrio, o seu ponto de equilíbrio, Thales? Bom, como eu falei, existem várias causas. Ele pode ter perdido, por exemplo, um motor só, né? E essa falta desse motor e, de repente, uma baixa potência no outro motor fez ele girar, né? No caso da Air France, o que aconteceu foi a principal falha de painel, né? De instrumentação. Então, para eles estavam com uma velocidade maior do que realmente estavam. Então, eles puxaram, né, o avião para ele diminuir a velocidade, mas eles já estavam sem velocidade. No caso agora desse avião, que é o ATR-72, né, ele é um avião bimotor, né, ou seja, são dois motores turbohélice. Então, são duas hélices, uma de cada lado da asa, né, que dão a propulsão para o avião. Ele pode ter perdido um motor, ele pode ter tido uma perca de potência do motor, ou seja,
a gente só vai saber realmente quando for feita a investigação, o laudo. Agora, Thales, apontado. Ô, Thales, estamos conversando com o Thales Lombardi, que é ex-piloto, está trazendo uma contribuição técnica importante aqui para o Linha de Frente. A produção chamou a atenção, numa das imagens, de um possível estrondo em uma das turbinas da aeronave. E o que, portanto, é uma possibilidade, sim, há um estrondo, um pouco de fumaça que sai e o avião começa a cair. E você tocou num ponto que eu ainda não tinha ouvido, eu queria que você comentasse, depois eu queria aproveitar o Diogo da Luz, que é piloto também. O estouro de um desses motores, eu cheguei até, embora leigo, a falar isso no começo do programa, ele pode provocar um desequilíbrio, você tendo um motor apenas funcionando e com isso puxar a asa em uma direção e provocar esse parafuso chato? Queria ouvir você e depois o Diogo. Sim, o avião, ele tem que estar sempre em equilíbrio. Tanto, por exemplo, você vai abastecer um avião, você abastece a mesma quantidade de quilos, litros em cada asa, para que ele tenha o equilíbrio, né? Uma perca de um motor, você consegue equalizar, né, o outro motor, você tem vários meios de fazer, né? Agora, existem as panes severas, né? A gente não sabe se ele perdeu uma pá da hélice, se entrou algum objeto estranho, pode ter sido até um pássaro, não sei, aqui nessa altitude é difícil, mas por alguma razão ele perdeu bruscamente o motor, o avião, ele tentou, aparentemente ele tentou equilibrar e tentou chegar em outro aeródromo, né? Por isso essa curva, até mesmo pode ter sido pela falta do motor, e um motor só não conseguiu sustentar, não conseguiu chegar, ele pode ter até tido pane nos dois motores, é complicado, a gente vai ter que esperar aí para saber. O Diogo da Luz, Diogo, claro que o Thales Lombardi está também, da mesma maneira que você, que o Fernando de Bortoli, que nós aqui que somos leigos nessa área, estamos tentando entender, que há uma perplexidade muito grande. Então, há uma diferença entre você tentar entender, tentar buscar explicações diante da perplexidade de uma tragédia, do que fazer uma especulação pura e simples. E, no começo, nós chegamos a debater esta possibilidade pelo menos de uma das turbinas ter falhado, explodido. Claro que a questão da colisão com uma ave, ela é mais difícil, porque você tem a hélice na frente e pela altura que se encontrava. Eu queria que você fizesse, então, uma análise, independentemente de ser este caso específico, nesse tipo de aeronave, ao fazer uma curva ou perder uma turbina, se, em tese, é possível que ocorra, ainda que não seja nesta situação específica, este efeito. Veja, Capês, a hipótese da ave, para mim, já está absolutamente descartada, que, como eu disse num certo momento do programa, pássaros não voam por instrumento, não voam dentro de nuvens e muito menos onde há formação de gelo. Então, eu não vejo a menor possibilidade de pássaros. A perda de motor, não em companhias aéreas, não em voos comerciais, mas na chamada aviação geral, é comum a perda de um motor gerar acidente. Inclusive, se diz, pelas estatísticas, que em caso de perda de um motor, há mais fatalidades nos bimotores do que nos monomotores. Mas isso na aviação geral, onde muitas vezes não há treinamento suficiente da tripulação, porque o avião, quando está com o motor só, ele fica meio torto para voar, vamos dizer. Você imagina, puxa de um lado do outro e tem que fazer algumas compensações. Em companhia aérea, o treinamento é muito eficiente. Agora, um relato que tem chegado de monte é que a meteorologia falava em formação leve de gelo nessa região, mais severa, como eu disse, a oeste de Londrina. Mas os relatos de pilotos que pousaram há pouco é de que havia formação severa de gelo nessa região e nessa altitude onde ele estava. Eu me lembro da última vez que eu vi uma condição como essa, que durou 2 a 3 dias, foi por volta de 2011, 2012, de ter uma formação tão intensa de gelo nessa área. Então, muito provavelmente, nós veremos no relatório final que a formação de gelo terá sido um dos componentes que poderia ter levado ao acidente, um dos fatores contribuintes, outros com certeza. A reação ao gelo, uma série de outras coisas pode ser, mas muito provavelmente o gelo vai ser parte atuante
nesse relatório e na descoberta do que houve nesse acidente. Que é um fato, Thales Lombardi, que é um fato extremamente preocupante, porque a fabricante dessa aeronave, Airbus, é uma aeronave fabricada na Europa, onde tem gelo, onde tem neve. Então, o fato de você ter chuvas de granizo, não se sabe ainda como estavam as condições climáticas no norte do Paraná, é extremamente preocupante, né? O que nós podemos dizer para tentar, o Diogo da Luz já fez isso bastante, mas eu queria ouvir de você para tranquilizar quem precisa se servir de voo, de companhias aéreas regularmente, e agora focado nesse tipo de aeronave que eu reputava muito segura. Queria te ouvir. Veja bem, a gente sempre fala o seguinte: não existe um acidente, né? Existe uma série de fatores que levam a um incidente grave. Vão ser investigados 3 vertentes, né? Então, seria a causa natural, seria o piloto, né? As condições da tripulação e as condições mecânicas, né? Tudo pode ter acontecido um pouquinho de cada coisa, né? A aviação, ela é muito segura, seja avião, seja helicóptero, né? O degelo nas asas, o degelo na aeronave, isso é previsto, né? No manuais, os pilotos, eles são treinados para isso, em simuladores, enfim. Então, não há para que, né, por que temer. Infelizmente, com certeza não foi, né, uma causa só. Existia uma série de acontecimentos que levaram a isso, né? A gente só vai ficar sabendo realmente quando sair o laudo. Pode ter sido realmente não sei, de repente alguma avaria na fuselagem, enfim. Mas é muito difícil. Eu acho que uma perda, né? Uma perda de potência, né? Aliado a, de repente, uma tentativa de pouso em algum lugar, pode ter sido a causa. Mas a gente vai ter que esperar para saber. Agora, Thales Lombardi, até que ponto? Hoje nós temos a manutenção, eu perguntei para o Fernando de Bortoli sobre a manutenção das aeronaves. A gente não fica sabendo de tudo o que acontece, como elas são feitas. Claro que a aviação brasileira ela é tida como muito segura, muito responsável, mas até que ponto uma possível falha na manutenção pode contribuir para que um avião como esse, se foi um estouro de uma turbina, realmente é um problema que pode ser vinculado à manutenção. Repito, não se está especulando, mas diante da perplexidade de uma tragédia, de pessoas que instantaneamente ficam mortas, 62 pessoas perdem a vida em um único instante, nós temos que buscar explicações. Até que ponto a questão da manutenção pode influenciar esse tipo de ocorrência? Olha, toda aeronave, ela é feita a manutenção por período e por vencimento, né? Ou seja, todas as peças de uma aeronave, elas são trocadas e são feitas... Primeiro que é feita uma manutenção preventiva, né? Então, antes de decolar, existe o pré-voo, depois que pousa tem o pós-voo, que é onde o piloto, a manutenção, vai analisar as condições da aeronave. A manutenção, ela é feita, por exemplo, as peças, elas vencem tanto por tempo de voo, né? Quanto por tempo de data. Então, voando ou não voando, as peças são trocadas, né? E isso vem no manual, né? E isso é fiscalizado. Ele tem que ser feito por mecânicos, né? Por engenheiros que são registrados na ANAC, que têm autorização, têm carteira, né? Eles são... prontos para isso, passam por cursos, inclusive, e depois isso é avaliado, isso é testado. Então, inclusive, existe até a fiscalização da ANAC, né? Dos nossos órgãos reguladores. Então, pode acontecer uma falha na manutenção? Pode. Tudo pode ter sido acontecido, mas é difícil. A gente só vai, como eu falo, eu fico um pouco... Como eu já sofri um acidente e foi falha mecânica, eu sei que não foi uma falha Você de sofreu um manutenção. acidente? Você sofreu um acidente? Sim, sofri um acidente em 2006 com um helicóptero, né, um acidente grave.
tanto que hoje eu não voo mais por causa desse acidente. E foi um acidente que não foi problema de manutenção, não foi problema do tempo, não foi problema do meu caso, o piloto, foi uma peça que quebrou onde não era impossível praticamente quebrar, mas ocorreu. Foi feito a avaliação do CENIPA e com isso foi feito um laudo, que esse laudo girou o mundo, né, para a troca daquela peça, para que aquela peça seja forjada, feita de uma forma diferente. Então, a gente é um acidente, é uma coisa que realmente a gente não tem como muitas vezes prever. Mas a verdade é que nós não estamos vendo aqui uma tempestade, não estamos vendo condições completamente inadequadas para o voo. O avião, de repente, começa a cair, girando em parafuso. Então, realmente, nós estamos perdendo 62 vidas e alguém precisa dar uma explicação pelo que ocorreu. Nós estamos já quase encerrando o nosso tempo. Mônica Rosenberg, rapidamente, porque nós estamos quase encerrando, por favor. Uma pergunta muito rápida. Muito rápida, Lombardi. Todas as pessoas que estão hoje e vão ter que viajar de avião estão com muito medo. Thales, você acredita naquela máxima de que não há momento mais seguro para viajar de avião do que logo após um acidente, porque não vai acontecer outro? Eu acredito que é seguro viajar de avião a qualquer momento, é seguro, tudo é seguro. O risco a gente corre quando sai na rua, né? A gente tem risco o tempo todo. Eu acho que é seguro, as pessoas podem voar tranquilo. A gente, como eu falei, eu acho muito estranho a forma que esse avião desce, né, que ele cai. O Thales Lombardi, é isso que eu estou falando. É muito seguro voar, eu vou sempre e, evidentemente, não me dou ao luxo de ter esse tipo de preconceito. É seguro voar, é mais seguro até do que o transporte rodoviário, mas um acidente como esse, as pessoas precisam ter explicações, não é? É a companhia Passaredo, quem é a empresa que controla essa companhia, quem é a empresa responsável pela manutenção por ela, é a ela que devemos pedir explicações. Qual que é, você sabe? É a Passaredo? Pelo que eu sei, a Passaredo... Diogo da Luz, você sabe? Acho que o Diogo da Luz... Sim. Qual é a companhia, Diogo da Luz? Voepaz é o novo nome da Passaredo, uma companhia antiga muito boa, e o ATR, ele não é um Airbus. A ATR é do grupo da Airbus, mas é uma fábrica separada, coligada, pode-se dizer, da Airbus. É um grupo de pessoas. Né? Sim, é a Passaredo e a Voepaz, mas não tem uma empresa maior que a controla? É operado pela Latam, capaz. Quem operava o voo. Então, Diogo da Luz, essa informação, Não. Por favor. A Voepaz tem acordos de vendas de passagem, etc., com a Latam, mas é uma companhia que não é da Latam, não. Perfeito. É uma companhia própria. Pode ter uma perfeito. pequena parte de ações. Importante esclarecimento. Agradeço ao Renato Lombardi, ao Thales Lombardi, agradeço bastante ao Alessandro Posedon, agradeço ao Diogo da Luz, a todos os debatedores. Vamos seguir agora direto aí com o 3 em 1, com o Evandro Cini já chegando direto e retomando aí, dando sequência à cobertura completa desse acidente aéreo na região de Vinhedo.